Cara, vamos lá. Seja muito bem-vindo a esse canal. Eu não sei nem qual vai ser o nome desse canal. Tenho algumas dúvidas. Mas se você chegou até aqui nesse vídeo, meu parceiro, é porque esse canal já existe e tem um nome. Só que eu não sei qual é. O Berg, eu me chamo Berg, tá? O Berg do futuro, que você tá vendo agora, sabe qual é o nome, mas o do passado e que é desse presente não sabe. Então, assim, esse canal já deu pra perceber. A gente vai falar de umas coisas mirabolantes, entendeu? A gente vai falar de umas coisas meio doidas, umas coisas que se passam aí na minha cabeça, né? Não, mas falando sério, assim, eu vivo a vida, né? De uma perspectiva onde eu procuro ter experiências, entende? E eu procuro observar essas experiências para tentar aprender com elas, né? Para tentar entender como é que se dá o funcionamento da vida, assim, de um modo geral. Então eu tento entrar numa posição, eu tento estar numa posição de certa neutralidade. É difícil, velho. Não vou dizer que eu consigo, assim. Eu não consigo muito, não. Mas eu tento, entende? Entrar numa neutralidade, assim, para viver as experiências e observar resultados, entende? E entender como as decisões que eu tomo me levam a esses resultados, né? Porque as minhas decisões têm intenções. Acho que as decisões de todo mundo, de todas as pessoas no mundo, têm intenções. Ou não, às vezes, né? Às vezes a pessoa está muito inconsciente e não tem muita noção. Mas eu acho que de modo geral, as nossas decisões elas têm uma intenção de um resultado específico. Mas nem sempre esse resultado específico acontece. Então, isso me chama a atenção, né? Então, eu comecei a fazer isso de uma forma mais consciente, tomar decisões, principalmente aquelas que eu nunca tomei antes, né? Tomar decisões diferentes, tomar ações diferentes, escolher coisas diferentes e ver até onde isso me leva, né? É claro que é preciso ter um- uma proximidade muito grande com a fé, né? Para que você possa confiar que tudo vai dar certo, né? Porque dá medo mesmo, cara. O desconhecido dá medo. Então, mas enfim, nesse canal eu pretendo compartilhar muitas das coisas que eu fiz, muitas das minhas aventuras, né? E tanto as do passado, as atuais e quem sabe as do futuro, né? As aspirações do futuro. E para mim é muito gratificante. Eu tenho uma gratidão muito grande ao YouTube, assim, né? As pessoas que compartilharam seus conhecimentos pelo YouTube me tirou de várias situações complicadas, sabe? E assim, me acrescentou muito conhecimento, assim, tudo que essas pessoas compartilharam no YouTube. De fato, é uma rede social que eu gosto muito, sabe? Eu gosto bastante. Inclusive, eu não sei nem porque eu deveria estar colocando o Google aqui na, na página inicial. Enfim, brother, vai ter coisas desse tipo aí, entende? É bem aleatório, é bem tranquilo. Eu espero que você goste do conteúdo, que você se identifique. Eu espero que você participe, cara, que você comente, que você dê a sua opinião também sobre as coisas que eu falo. Porque assim, eu não vou falar coisas que são verdades absolutas, né? Eu vou. São. Assim, eu tô compartilhando com vocês as minhas vivências, velho, assim, os meus aprendizados, as minhas dúvidas, né? Trocando uma ideia com vocês. Então não tem essa de certo e errado, não tem essa de tentar doutrinar ninguém, eu só tô compartilhando, né? E na verdade, esse vídeo específico eu queria compartilhar uma coisa, que foi uma visão que eu peguei, né? Provavelmente você vai ver coisas que não são inéditas, né? Pra você. Como eu falei, vai ser o meu próprio processo de aprendizado que eu vou compartilhar aqui, né? E aí, se você se identificar, faça parte dessa aventura. E aí eu vou abrir um mapa mental aqui, só que na verdade já tá aberto porque eu já fiz, né? Mas eu quero fazer um novo, para mostrar do zero. Porque eu vejo assim,
É muito conteúdo sobre lei da atração, muito conteúdo sobre manifestação, muito conteúdo sobre cocriação. Isso sempre me deixou um pouco em dúvida, né? Como é que isso funciona? Como é que esse mecanismo funciona, né? Lei de atração, manifestação, cocriação. Meio que a gente entende o que as pessoas falam, mas assim, repito, aqui nesse canal eu quero testar as coisas, né? E compartilhar os resultados com vocês a partir da minha perspectiva. Volto a dizer, não tem certo e errado, é a minha perspectiva e como eu enxergo as coisas, né? Então eu vou acabar aprendendo também muito com vocês. Mas vamos lá criar um quadro em branco aqui, porque eu quero passar essa visão. Ahn, Outro dia eu estava conversando com a minha mãe sobre uma situação e eu falei uma coisa para ela que é legal, é legal. Foi uma visão legal que eu peguei, foi um ponto de vista interessante. Que é o seguinte, velho. Fala-se muito sobre ser, né? Ou seja, quando você quer manifestar, quando você quer criar alguma coisa, você tem que ser o que você quer antes de ter, né? Você tem que ser antes de ter. E assim, eu tenho um pouco de dúvida, ou tinha um pouco de dúvidas com relação a isso, mas aos poucos eu fui entendendo. Acho que hoje eu tenho muito mais clareza. Porque assim, cara, assim, como é que eu vou explicar isso? A maneira como os outros, tipo, porque assim, tudo parte do princípio que você valida os outros como consciências, como uma só consciência, né? Porque assim, o fragmento, eu, você, a divisão, ela é uma ilusão. Todos compartilhamos do mesmo fluido que é a consciência, entende? E aí quando a gente vai dando um zoom out, a gente vai percebendo que a coisa é uma só, né? E que nós somos expressões de pequenos fragmentos. Nada mais do que isso, né? Então, esse processo de manifestação, ele passa pelo sentido de você validar primeiramente os outros, né? Não só você é o centro das atenções, não só você é um ponto de consciência, os outros, eu sou um ponto de consciência, você que está me assistindo é um ponto de consciência, certo? Então a sua observação é importante, tanto quanto a minha observação. Então assim, quando você se expressa como a pessoa que possui aquela coisa ou possui aquele jeito de ser, né? Aquele espírito, aquela energia. E como a pessoa, o outro, te enxerga, é muito importante. E com isso eu não quero dizer que você tem que se preocupar com a opinião dos outros, mas assim, a imagem que você está passando, ela é importante no processo de cocriação, né? Porque a outra consciência que está observando, que é você também, precisa ver a si mesmo como alguém que de fato é o que diz ser, entende? Então, o modo como você se expressa é muito importante. Mas para além disso, o que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte. Vamos usar nossos recursos aqui. Nós temos três potencialidades, cara, que é o sentir, o pensar, né, e o agir. São três forças, certo? Oh my God. O sentir, ele está relacionado às emoções, né, velho? Ele está relacionado às emoções. E o órgão responsável por isso é o coração. Perfeito?
Acho que é, assim, tá bem lógico isso, né? Não precisa ser nenhum PhD pra perceber que isso aqui é, pô, senso comum já. O pensar tá relacionado à razão, né, velho? Ou ração é ótimo. A razão. E tá vinculado ao órgão do coração, não é isso? Oh meu Deus. Cérebro. Tá vinculado ao órgão do cérebro. Eu agi aqui, pô, não vou conseguir seguir a mesma lógica dos outros, né? Eu traduzo como expressão. Não sei se é a melhor tradução. Foi a melhor que encontrei. Então, são as emoções, a razão, né? São os pensamentos, sentimentos, cérebro, coração e tem a expressão. Ou seja, é um movimento, né, velho? Também não consigo dizer um órgão responsável. É a expressão. É como o todo se expressa, né? Como você, como um todo, se expressa. É o agir. E aí, assim, imagine que isso aqui é uma pessoa, né? Eu não vou conseguir desenhar aqui. Vou fazer essa interligação aqui, ó. Pá, aí vem pra cá. Só que aqui tem que ser. Como é que é esse aqui? Reto. E esse aqui, pá. Pronto. Imagine que isso aqui é um. Ó, aqui é a cabeça, aqui é o peito, né? O peitoral, é o coração. E o. Isso aqui é qualquer ser humano, né? Você, sou eu, enfim. E, brother, o que geralmente acontece, né? Até onde eu percebi, o sentir, ele é fulminante, mano. Ele vem primeiro, sacou? As emoções, elas aparecem, velho. Elas vêm primeiro e elas são muito fortes. E aí, muitas vezes a gente cai na pressão de agir, velho. De se expressar como as emoções vêm, saca? Só que isso aqui é um sistema. Tá claramente aqui demonstrado. Deixa eu ver se eu consigo. Isso aqui é um sistema. Então isso aqui precisa estar integrado, sacou? Tem que ter uma integração entre eles. Então assim, antes de agir, antes de se expressar, é importantíssima a função do cérebro, é importantíssima a função da razão, que é o que a gente conhece como pensar, né? Pô, pensar antes de agir, quando a gente fala isso, né? Pô, velho, pense antes de agir, ou seja, às vezes a emoção chega e a emoção nem sempre é uma emoção positiva, a emoção, vamos dizer que não seja nem positiva nem negativa, mas assim, às vezes a emoção é fusiva. E aí, se você não pensa antes de agir, você faz uma besteira, velho. Às vezes uma besteira grave, às vezes uma besteira que é uma besteira mesmo. Mas é uma besteira, né? Querendo ou não, é uma besteira. Então, é preciso ter consciência sobre isso. Vou até arrastar aqui, ó. Pra fazer o triângulo certinho aqui, ó. Vamos fazer o triângulo das bermudas. Não é isso? Então, quando você tem esse sistema integrado, você age de uma maneira mais convincente. Você consegue convencer. E o processo, assim, isso aqui fala sobre muitos assuntos, né, velho? É que nesse momento eu tô focando na parte de manifestação, mas isso aqui fala sobre muitas coisas da vida, né? Tem muito também da retórica de Aristóteles, né, velho? Esses dias eu tava vendo alguns conteúdos sobre da retórica de Aristóteles, até no YouTube também, entende? E é mais ou menos isso, né, cara? Ética, lógica e emoções, né? Enfim, esse sistema de manifestação a gente tá. Nós temos essas habilidades, eu penso como habilidades mesmo, assim, que nós temos e a gente precisa usar, só que tem que estar de uma forma integrada, certo? Quando você se expressa, né, de uma forma adequada, você passa essa imagem para o mundo, que é a imagem que você quer passar, a imagem da realidade que você quer viver. Quando o mundo te enxerga assim, é inevitável, velho. As oportunidades elas vêm de todos os lados, porque a gente sabe que tudo precisa de uma história para acontecer, né? E as histórias acontecem através de oportunidades, de possibilidades reais que surgem.
Então você precisa ter uma expressão adequada à realidade que você quer vivenciar, entende? Não, você não pode ser tão emocionado com relação a esse assunto também, com relação ao assunto de manifestação. Tem bastante lógica também, tem bastante razão, entende? Tem bastante cérebro nesse processo de cocriação, na minha opinião, no que, assim, no que eu, nem na minha opinião, no que eu observo, assim, no que eu tenho observado, sabe? E, cara, basicamente é essa a visão que eu queria passar, né? Basicamente é essa a visão. Bom, comenta aí, cara, comenta aí o que você acha disso, se você tem algo mais a acrescentar. É, minha intenção é produzir conteúdo, muito mais conteúdo, sabe? Sobre as minhas vivências, compartilhar com vocês e saber a opinião de vocês. Então, se você gostou desse vídeo, cara, dá um like, comenta alguma coisa aí e compartilha com alguém que você acha que vai curtir essa pegada, essa visão, sabe? E é isso, cara. Tamo junto.